Beleza, galerinha, vamos lá então. Vamos para mais uma live aí. Eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre representação, tá? Quero dar algumas dicas aqui para vocês bem legais, tá certo? E o primeiro do que eu queria falar aqui para vocês, deixa eu carregar aqui, colocar carregar o e-book. Aí. Vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês é um pouquinho sobre as regiões, né? De recorte de vista. Quando eu vou começar a fazer qualquer vista aqui dentro do Revit, eu sempre vou cuidar o espaço de recortar vista e região de recorte visível, tá? Por quê? Porque ele vai emoldurar todo o meu desenho, né, gente? Então, aqui a gente tem a edificação e tal, né? E a gente tem que ajustar aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro desse desenho, tá? Eu vou clicar lá em cima em editar recorte, certo? Ó, abre essas linhas magentas, né? E o que eu faço aqui, gente? Eu sempre uso um AL, tá? E sempre alinho aqui, ó, próxima edificação. Então, aqui, ó, eu vou delimitar a edificação, certo? Com esse espaço, tá? Então, aqui, ó, olha só. Eu vou dar um offset aqui, ó. Vamos lá, vou dar um offset aqui, vou desmarcar o copiar, tá? Vou dar um offset de 1 metro, à esquerda para cima, e aqui eu vou deixar uns 3 metros. Aqui, não, 2 metros, tá ótimo, tá? Então eu delimitei meu espaço de detalhe, tá? Eu vou ocultar aqui algumas outras coisas, mas vamos lá, tá? Então para vocês entenderem um pouco sobre vistas, tá certo? Como que a gente ajusta, tá? Vamos marcar aqui mais uma vez, ó, vou dar um zoom aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre essas marcações, tá? A primeira marcação recortar vista é essa linha sólida que vocês estão vendo aqui. Então, essa linha sólida que vocês estão vendo aqui, ó, é a linha que delimita toda a questão do desenho técnico desse espaço, tá? A região de recorte visível, se tu desmarcar ela só... A região de recorte visível seria a linha que está recortando o espaço, tá bom? Então, eu sempre oculto ela. E vocês estão percebendo que aqui, ó, além dessa, tem uma linha tracejada aqui, que é a linha de anotação. Para que serve essa linha de anotação, gente? Quando você vai colocar textos explicativos, tá? Você pode colocar nessa região aqui, nesse perímetro inteiro, sem que essas anotações, esses textos, fiquem ocultos, tá bom? Só que aí a gente desmarca essas duas opções e deixa só a primeira marcada, tá bom? Então a gente delimitou o espaço, mas a gente... como que eu posso explicar? Mas a gente não deixa as linhas delimitadas, tá? A gente pode, para essa vista ficar mais bonita aqui na nossa apresentação de hoje, eu posso deixá-la aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho mais aberta aqui, né? Olha só. Só para a gente ter um recorte melhor, tá ok? Então a gente pode deixar assim e a gente vai ajustando alguns negócios, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui é sobre esses níveis que o Revit dá, né? Esses níveis que vocês estão vendo aqui do Revit, eles são tão utilizados nas elevações quanto nos cortes. Então, qualquer seção que você desenvolver dentro do Revit, essa configuração ela vai aparecer. Ela seria um grid, tá? Eu posso considerá-la como um grid bem próximo ao que eu chamo de grid de eixos, né, dentro de uma planta baixa, por exemplo, tá? Então eu vou selecionar ela, tá? E vou vir aqui, ó, vou dar até uma lupa aqui, ó, tá? Ó, eu vou selecionar e vou vir aqui em ocultar na vista, ó, eu vou ocultar a categoria neste caso, tá bom? Olha lá. Então eu ocultei a categoria e vou ocultar a categoria de cortes também, tá certo? Então, ó, vou ocultar aqui a categoria. Então aqui, ó, vou dar um ZE e a gente tem só o nosso desenho mais puro aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas configurações e depois a gente vai trabalhando em cima disso aí, tá certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou começar com a representação de planta de preto e branco e quero mostrar para vocês como é importante tu ajustar as profundidades, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai entrar aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha só, eu vou deixar sem nenhum preset, tá? Ó, a vista crua do Revit, uma vista crua do Revit, ela tem esse aspecto aqui, tá? Ela não tem nada. Ó, quando você fizer aí no seu computador, se você não tá utilizando um template cru do Revit, você não vai ter nada disso, tá bom?
só vai ter as linhas em si. Então, eu, Felipe, gosto muito de marcar essa parte de suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Olha lá, para quem está vendo, eu vou colocar aqui um pouquinho mais próximo, tá? Eu vou entrar lá de novo, tá? Ó, vou colocar, largar aqui, ó. Olha a diferença, não sei se... Olha lá, para quem está no Instagram fica um pouquinho mais complicado, tá? Mas no YouTube é bem nítido essa diferença de firmeza nas linhas, tá? E aqui no plano de fundo, eu gosto de utilizar o gradiente, tá? No YouTube a galera não tá vendo porque essa janela não estava entrando lá. Então eu vou colocar ela agora aqui, ó, tá? Então eu marquei o suavizar as linhas e vou marcar o gradiente também, certo? Ó, então eu coloco aqui o gradiente, certo? Pessoal, quando eu estou fazendo uma fachada, tá? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu, Felipe, gosto de ajustar algumas coisas aqui, tá? Quais são esses ajustes? Por exemplo, a gente pode trabalhar em cores consistentes ou linha oculta. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu trabalho aqui na linha oculta e depois nós vamos trabalhar com cores consistentes. Eu vou fazer um link, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui, tem tanta coisa para falar, que eu até me perdi. Eu vou falar sobre o vidro, tá? Olha só, sobre o material de vidro. Então eu vou selecionar com o Tab, tá? Eu vou desbloquear aqui e eu vou vir aqui em System Panel, tá? Em System Panel e vou vir aqui e vou digitar esse material de vidro, tá? Então, para ficar mais fácil até lá no YouTube, a conexão lá no Instagram tá ruinzinha. Deixa eu ver aqui. Certo, beleza. Então, aqui no YouTube, tá? Que tá reconectando aí. Bom, paciência. Então, eu vou colocar aqui underline vidro, tá? Olha só. Vocês estão vendo aí, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui, tá? No plano de superfície, eu vou substituir essa representação gráfica. Então, eu vou colocar aqui, ó, sólido, tá certo? Ó, eu vou aplicar aqui o sólido, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, na elevação, tá? Eu vou colocar um azul bem fraquinho. Então, olha a diferença que vai ficar nessa elevação. Vocês estão vendo? A gente pode até deixar mais fraquinho, tá? Olha só. Aí eu acho que um pouquinho mais, né? Para não ficar tão sutil. Então, estou usando na grade do azul. Então, quando a gente dá um Z aqui, nós temos essa noção dos vidros em si, tá certo? E eu, galera, não gosto de utilizar duas sobreposições de vidro, tá? De texturas no vidro. Eu gosto de deixar só uma, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Falando sobre as hierarquias de detalhe, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês. Olha que legal. Essa vegetação aqui, eu vou substituir por um componente 2D, tá? Galera, inclusive eu criei aulas no YouTube gratuitas para vocês, tá? Sobre como que a gente desenvolve elementos 2D dentro do Revit, que a gente porta do CAD para o Revit. Então, se você quiser aprender essa aula, é só precisar Felipe Timbal importar CAD para o Revit, tá? O que eu fiz? Eu criei elementos... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu criei elementos 2D. Aqui, ó, árvore vista. Olha só. Criamos elementos 2D aqui no template, ó, para colocar vegetações em 2D. Então, eu vou ocultar aquele elemento lá que a gente tinha do Inkscape e eu vou deixar essa vegetação, tá bom? Bem discreta também. E a gente tem esse mesmo elemento, nós temos nessa vista aqui. Então, nós temos desse lado também, nós temos uma vegetação, tá? Nós também temos alguns detalhes aqui. Aí, ó, eu vou dar um VH nessa categoria. Gente, como, ó, vocês viram que tem vários objetos aqui, né? Eu vou dar ó, ocultar na vista categoria, tá bom? Então, tudo que for vegetação, eu ocultei nessa vista, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui tentar achar um componente de vista, deixa eu ver aqui,
colocar aqui vista, Fênix em vista. Então a gente vai deixar aqui, ó, só para informação esses detalhes, só para dar uma humanizada, tá? Então, vocês podem fazer esse processo, tá? Gente, barbada achar esses elementos 2D do CAD, tá? Faça como você achar melhor, tem várias soluções aí de como fazer. É só pesquisar Felipe Timola, AutoCAD para o Revit, tá? Eu só não falo só sobre isso porque teria que ser só uma aula sobre isso, tá? Então, eu quero falar um pouquinho agora sobre profundidade dos elementos, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre as profundidades dos elementos. Uma coisa que eu acho importante é que, por exemplo, alguns elementos aqui têm menor profundidade do que outros, né? A gente precisa criar uma hierarquia de linhas na edificação. Então, eu vou alterar, tá? Nessa fachada aqui, eu vou alterar alguns elementos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. No caso desse detalhe aqui que a gente tem, eu vou clicar com que é o revestimento do porcelanato. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui sobrepor gráficos da vista, tá? Eu vou clicar e aqui, gente, a gente vai aplicar um meio tom, tá bom? Então, olha só, o meu revestimento, tá? Ele vai ficar com meio tom. Ele não vai ficar chamando tanta atenção quanto os outros elementos, tá certo? Então, isso é bem importante para quem quiser trabalhar legal, tá? Fica a dica também, ó, para todos esses elementos que estão aqui, ó, inclusive o muro e tal, ó, vou selecioná-los todos juntos aqui, ó, tá? Para ser meio tom também. Então, ó, eu vou selecionar, sobrepor gráficos na vista e vou colocar meio tom para tudo, tá? Eu só vou deletar aqui e vou colocar a vegetação de novo, porque a vegetação ela está bem na frente, tá bom? Então, aqui, ó. Beleza? Então, eu selecionei esses elementos todos e deixei com essa sobreposição. Vou fazer a mesma coisa com esse elemento acima aqui, vou colocar o meio tom para ele, tá? Justamente para você entender que a edificação, aqui delimitar a edificação como um todo, que é muito importante, tá? A única substituição de linha que eu vou fazer aqui para vocês é a gente tem um poste, tá? Eu vou ocultar esse poste nessa vista, justamente para a gente ver melhor, para visualizarmos melhor a fachada. E eu vou dar uma organizada nas linhas no geral, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui, ó, esses elementos aqui que vocês estão vendo. Tudo isso vai aparecer por meio tom, sempre por elemento, tá? Então, olha lá. Lá atrás a mesma coisa. Opa. Sobrepor gráficos. Tá? Então, aqui atrás, então a gente consegue ter uma hierarquia muito boa da edificação. Vocês conseguem visualizar melhor a edificação, o que funciona, o que não funciona, certo? Olha lá, dá para ver de uma forma organizada. E aí, deixa eu ver aqui se está indo tudo ok. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, nessa linha aqui, ó, olha o que eu vou utilizar para dar uma igualada aqui nos espaços. Eu quero que vocês visualizem isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui em modificar e eu vou aqui, ó, em linhas médias, ó, eu vou aplicar, vou colocar até linhas finas, eu acho, ó. Olha lá, uma linha preta para delimitar o espaço, tá vendo? Então, ó, eu vou olhando com calma toda a minha edificação para visualizar esses detalhes, tá? Eu dei uma travadinha no Revit, agora eu vou salvar ele, tá? Só para vocês visualizarem aqui o detalhe, ó. Eu vou ocultar esse revestimento, não tem, só para poluir demais o desenho, ó. Então aqui, ó, tá legal? Beleza? Então a gente consegue deixar organizado a hierarquia de uma vista. Vocês podem fazer isso nas vistas que vocês quiserem. E eu vou também aplicar sombra, tá? Então, quando eu aplico a sombra, é muito importante tu entender a configuração do sol. Nesse caso aqui, ó, é importante que eu coloque às 3 da tarde porque ela é uma elevação oeste, tá? Então, deixa eu tentar aqui, ó, 14, tá? Ó, 14, 15 horas, vai ficar bem melhor esse espaço. Eu vou colocar aqui 14 porque daí eu fica mais coerente, tá? Então, ó, a gente tem também aqui já configurado, né, a vista para visualizar assim.
Eu vou colocar aqui em cores consistentes, tá? Então, ó, em cores consistentes a gente consegue ver melhor agora os detalhes, certo? Para quem, gente, para quem é mais fissurado ainda em questão de representação gráfica, a gente ainda pode aqui em estilos de linha, tá? Aqui em modificar, ó, colocar umas linhas médias nesses detalhes da fachada, tá? Porque são os detalhes da fachada que são os que estão mais à frente do espaço, tá? Deixa eu colocar aqui, certo? Deixa eu colocar aqui também. Então você poderia deixar esses elementos com as linhas um pouquinho mais grossas, ó, que aí você entende melhor a edificação. Aqui também, daí. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá. Mas é isso aí mesmo. Acho que aí ele vai sobrepor aqui. Ok? Então olha só. Uma fachada simples, tá? Uma fachada simples, mas que tem uma representação gráfica muito interessante. Você consegue ter uma hierarquia melhor para visualizar os espaços, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó, para quem quer ver melhor essa aula, ó, só para mostrar para vocês, tá? Olha a hierarquia de representação gráfica que eu deixei aqui, certo? Vocês podem aplicar isso aqui em qualquer projeto seu, tá? Então, eu vou deixar inclusive a live salva aí depois para vocês criar esses ajustes, tá bom? Gente, e se alguém vai tendo alguma pergunta aí também, fica bem à vontade, tá certo? Vai tirando dúvidas aí para a gente conversar, ok? Então esse preset aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, no linha oculta, tá? Como que ele fica, como fica organizado esses detalhes. Como fica aqui, por exemplo, num sombreado, tá? Olha ali, ó. Olha como é que fica a representação gráfica. Para quem procura outras representações, gente, para quem procura estilos diferentes de representação, prato cheio, né? Então, olha lá. Ó, profundidades, itens diferentes de detalhe, né? Então, a gente consegue deixar bem legal a representação gráfica, tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar no modo realista agora para vocês visualizarem. Vocês estão conseguindo ver legal aí? Acho que agora está melhor. Então aqui, ó, por exemplo, está no modo realista, tá? Então olha o nível de detalhamento que a gente consegue chegar, né? Eu organizei as penas, dei uma hierarquia, misturei aqui representação gráfica com realismo, certo? Então você consegue fazer uma coisa muito, assim, ó, muito top mesmo em relação às profundidades do espaço, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas plotagens, ó, vou clicar aqui um Ctrl P, por exemplo, eu vou, sei lá, pode ser assim mesmo, sem muita perfumaria não. Só quero mostrar para vocês como que fica plotado isso aqui, tá? Deixa eu colocar aí, assim. Quero mostrar para vocês como que gera o PDF disso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, porque eu não coloquei na escala, tá? Mas olha lá. Olha como fica gerando o PDF disso aqui. Deixa eu mostrar aqui para a galera do YouTube também. Então olha lá. Por exemplo, como que eu ploto um elemento como esse, né? Olha lá. Esse é o nível de detalhe que a gente pode chegar dentro do Revit. E para quem tiver dúvida aí, é só assistir a live depois desde o comecinho aí, tá bom? Vou deixar salva ela, tá? Então, aqui, essa configuração. Eu queria falar um pouquinho aqui nos cores consistentes, um pouquinho sobre a profundidade, tá? Então, entra aqui em opções de exibição gráficas. Então, aqui, ó, por exemplo, em sombras, ó, a gente vai marcar as sombras do ambiente. Olha lá que vai dar um toque bem interessante, ó, vai dar mais profundidade ainda. Porém, aqui na simulação de profundidade, ó, nós vamos aplicar aqui a simulação, ó, e nós vamos dar uma brincada aqui, tá? Então, ó, nós vamos mexer um pouco com essa representação. Então, aqui talvez nem tanto. Ó, peraí, vou inverter aqui.
Ó, a gente dá um contraste, a gente que delimita o contraste, tá? Olha lá. Tá vendo? Ó, quanto mais for perto aqui, mais clarinho vai ficar. Tá vendo? Então isso aqui é um bom recurso para quem quiser usar cores, né, na representação do projeto. Olha lá como é que ele fica. Eu gosto muito dos... gente, eu não uso muito sombreado, tá? Eu uso muito cores consistentes. Beleza? Então você brinca do jeito que você achar melhor. Tá bom? Beleza? Então vamos plotar aqui, ó, vou dar um Ctrl P e vamos ver como é que fica nesse estilo de visualização. Vou inserir para a galera do YouTube também. Então daí aí dá para ver legal, né? Então, gente, fica bem razoável, fica bem bacana, tá? É um estilo de representação que fica muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí dentro do Insta. Não. Então, gente, ó, segundo teste de render, né, de plotagem, né? Gerar PDF aí. Então, só para vocês visualizarem como é que fica a representação. E também tem o estilo, né, de linha oculta, né, galera? Então, ó. Então, olha lá. Olha como que a gente... Olha o nível que a gente pode chegar de plotagem. Ó, uma plotagem que é relativamente simples, né? Mas que fica com uma qualidade de impressão fantástica, né? Olha a diferença. Ó, só para vocês terem uma noção, olha essa fachada bruta. Olha a fachada. Aqui já tem preset, tá? Eu vou deixar sem preset. Vou tirar tudo aqui, ó. Ó. Vou botar aqui até no linha oculta, ó. Olha lá, ó, sem preset, ó, sem ajustar a profundidade, linhas. E olha essa vista aqui que a gente trabalhou. Olha essa aqui, trabalhando hierarquia de penas, nós mexemos em penas, alteramos linhas, alteramos profundidade das linhas, colocamos meio tom, fundo, ó, deslocamos a edificação. Gente, parece barbada, mas olha lá, a gente deixou bem hierárquico, né, o que é edificação e o que é entorno. Então, para quem quer desenvolver bem os projetos, gente, isso aqui é recurso, tá? De dar recurso na mão, beleza? Galerinha, se alguém tiver alguma pergunta aí também fica bem à vontade, tá? Então, para a gente trabalhar legal, vamos trabalhar mais uma fachada para vocês visualizarem. Para quem chegou agora, ó, para quem chegou agora na live, aproveita porque eu vou refazer o exercício em outra vista, tá? Então aqui, ó, nós vamos marcar essas três opções aqui, ó, do recortar vista, ok? O que eu faço, tá? Quando eu vou querer ajustar uma vista, vou dar uma dica para vocês. Eu sempre começo aqui no recorte, eu sempre começo com a L, ó. Nesse caso aqui a gente vai ter que ser mais extremista, ó. Nós vamos ter que deixar sempre nesse detalhe aqui. E aí o que eu faço? Ó? Eu permeio as edificações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui. Posso colocar aqui fora, posso deixar aqui, certo? Olha lá. Então, ó, eu permeei, beleza? Ó, delimitei a edificação. Se você quiser deixar a vista mais, tipo assim, com mais informação, né? Eu entendo perfeitamente. Então, você quer mostrar um pouco mais aqui do entorno, bababá, ó. Ó, vou puxar um pouco mais lá para a esquerda. Eu vou desmarcar a opção 2 e 3 aqui, tá? Tem aqui o recortar também aqui, tá? Vamos lá. O que eu faço aqui também? Eu vou pegar, ó, vou ocultar a categoria dos cortes e vou ocultar a categoria também das linhas de nível, como falei anteriormente, tá? Então aqui, ó, eu tô com a minha vista, né? Vocês percebem que ela tá bem, eu diria bem, não sei a palavra certa, mas já tá até bem encaminhada, né? Então o que eu faço, ó? Eu venho aqui em opções de exibição de gráficos, tá? E aí começo uma mágica aí, né? Que é suavizar as linhas vão ficar mais firmes. Nós vamos colocar aqui a sombra de ambiente,
né? Não vamos usar nesse caso, vamos deixar 100, depois nós vamos trabalhar nela, e fundo, tá? Então eu sei o que é edificação e o que é restante. Até aqui tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo conseguindo acompanhar legal? Tá facinho para entender? Vai lá pro YouTube que fica mais fácil. Então, como que a gente simula a profundidade dentro do Revit? Eu vou dar um macete para vocês, ó. Todas essas edificações que estão ao redor aqui, ó, eu vou selecionar, tô apertando Ctrl, tá? Tô apertando Ctrl. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou botar até na lupa, tá? Ó, vou clicar com o botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento e vou clicar aqui, ó, em meio tom, tá bom? Então a gente vai pressionar aqui o meio tom e vamos colocar em aplicar. Então olha o que vai acontecer. Todo esse entorno nosso, ó, ele vai ficar com meio tom e só vai ficar a importância da edificação em si. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou largar um meio tom também. Certo? Olha lá. Aqui eu vou largar o meio tom também, depois eu vou fazer uma coisa diferente. Vou alterar a linha, tá? Então, ó, só o que é edificação, gente. Só o que é edificação, tá bom? Ó, beleza? Os revestimentos aqui, ó, esses porcelanatos aqui a gente também vai colocar em meio tom. Então, ó, vou colocar em meio tom também. Olha que legal. Estão começando a sacar a parada aí? Que legal. Beleza? A logomarca eu vou deixar, eu vou dar um VH aqui, ou comando de ocultar vista nas vegetações, certo? Nós vamos trazer aqui um elemento 2D de componente, como eu tinha feito anteriormente, ó. Vou colocar aqui, ó, colocar aqui os elementos 2D, é só para essa vista. Vamos colocar outra aqui. Então, vamos colocar aqui outra árvore, tá? Beleza? Ó, então a gente tem aqui. Então, olha como é que está a nossa vista, tá? Então, a gente pode aqui, ó, tá vendo que tem essas linhas conflitantes aqui? Vou dar uma dica para vocês, ó. Vou entrar em VG, pisos, tá? E vou tirar aqui, ó, as arestas internas. Então, olha o que vai acontecer, ó. Não vai ter linha, só aqui o canto descendo, tá? Então, olha lá. Beleza? Já dá para entender legal, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar um cores consistentes, vou aplicar aqui vamos ativar as sombras, tá? Vamos ajustar aqui para o meio-dia, porque ó, é norte, tá? Então o certo é norte. Esse horário posso colocar aqui, vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui vai começar a inclinar para o outro lado. Então eu quero 45 certo. Olha lá, posso colocar aqui às 10 da manhã, vai? Ó, vai ficar em 45, vai ficar melhor, tá? Então, só para vocês entenderem a sombra, olha que legal. Dá para entender tudo, né? Posso colocar aqui, ó, no linha oculta, você vai entender igual. Olha a edificação lá. Estão vendo? E nós podemos dar hierarquia para as linhas, como eu falei. Então, venho aqui, ó, em modificar, venho aqui em linhas médias, por exemplo, ó, e aplico as linhas médias, ó, aonde o detalhe da edificação está na frente. Então, nesse caso aqui, nesses detalhes aqui, tá bom? Beleza? Então, olha lá. Então, a gente tem uma hierarquia de linhas também. Olha que massa. Tá? Isso tudo fica, inclusive, em todas as outras vistas. Tá certo? Vou colocar até uma linha de projeção aqui, ó, na abertura da porta. Olha lá. A folha. Eu altero. Certo? Vamos colocar aqui no modo realista para vocês visualizarem. Olha só. Claro, né, gente? Aqui vai ficar bem complexo de ver porque o vidro está transparente e olha o nível de detalhe que eu tenho dentro do projeto. É muito grande, tá? Então, aqui não vai ficar bom fazendo desse jeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar assim e vou simular a profundidade, né? Vou marcar a profundidade, ó. E vou simular a profundidade. Olha lá. Então, ó, vai ficar bem legal. Olha a suavizada que eu dei na profundidade do espaço. Olha como que eu cheguei para essa vista. Para a galera que está
E o Galo Fernandes, grande abraço. Olha que legal que ficou a vista aí. Tá? E vocês podem aplicar essas dicas, galerinha, nos projetos de vocês, tá bom? I'm from India. Good morning, all. Hello. In Brazil, is Monday and night, right? Olha só. Então vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, fica bem à vontade também, tá? Então esse preset que eu criei aqui, gente, a gente até pode salvar, olha só, eu posso salvar aqui, tá? Posso salvar com modelo de vista, ó, Live Felipe, por exemplo, tá? Então eu venho aqui, salvo ele, ó, Live Felipe, e eu posso utilizar em outros projetos também. Qual que é o problema? Você vai ter que fazer em cada vista um estilo de visualização. Isso é notório, né? E a gente já trabalhou nas duas elevações. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tentar vir aqui e pegar, ó, se eu vir aqui e aplicar aqui, ó, modelo de vista Live Felipe, olha lá. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Por que aconteceu isso de ficar tudo preto? Eu vou explicar para vocês. Porque aqui, ó, ó, vou até tirar aqui, ó. Vou tirar Live Felipe, vou deixar em nenhum, ele vai manter as configurações, só que ele vai desbloquear, tá? Então o que acontece? Justamente por causa da insolação. O nosso problema aqui foi a insolação. Porque a gente tem que colocar aqui às 15 horas, tá? Então o que vai mudar aqui é eu ajustar de acordo com a vista eu preciso simular a minha iluminação, tá bom? As sombras, né? Perdão. Beleza, gente? Estão entendendo aí? Alguém tem alguma perguntinha aí para fazer? Fiquem bem à vontade. Deixa eu ver se tem alguém aí. Vamos... deixa eu ver aqui. A gente poderia até... Deixa eu fazer o seguinte. Eu posso pegar, inclusive... Só para mostrar para vocês, tá? Eu posso, inclusive, ó... Pegar na vista 3D. Eu quero melhorar minha vista 3D, né? Eu posso, inclusive, aqui ó, na vista 3D... cadê? Não pode... só no implanta, tá. Mas eu posso pegar aqueles mesmos presets que eu criei, por exemplo, ó, vou marcar aqui, ó, e ativar da mesma forma. Então eu vou, ó, aqui ele não vai deixar a profundidade. Deixa eu ver. Olha lá, tá? Qual que é o problema de tu ativar sombras no 3D? Olha o que vai acontecer, vai travar num nível muito alto, né? Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu quero falar para vocês. Na planta baixa, não dá para fazer isso. Tem alguma coisa na planta baixa. Só dá nos cortes. Bom, alguém tem alguma perguntinha aí para fazer? Se alguém tiver alguma perguntinha, eu tenho mais coisas que eu quero falar para vocês, acabei me esquecendo aqui. Da vista, tava fechado aqui nos detalhes. Aproveitem. Ó, eu fiz uma live só falando sobre o corte. Eu falei agora falando sobre isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu quero falar. Sim. Pera aí. Cadê a elevação? Galera, é o seguinte, tá? Aqui, ó. Uma coisa que você pode fazer e que eu faço às vezes nos meus projetos é o seguinte, ó. Vou dar um TL, tá? Dica. Eu uso isso nos meus projetos, tá? Eu faço linhas de projeção de iluminação de fachada. Por exemplo, assim, tá? Eu gosto muito de colocar isso aqui. No caso, a gente tem iluminação aqui e ela vai fazer essa projeção. Então, eu acho fundamental ter isso aqui, tá bom? Então, eu gosto de colocar ó, algumas anotações de projeção de iluminação. Eu vou usar até um copy aqui múltiplo. Eu recomendo muito vocês utilizarem isso aqui.
tá? Tanto o corte interno e tal. Projeção de iluminação é bem interessante para quem quer dar uma elevada também nos padrões de representação, tá? O que eu faço aqui? Ó? Só volto com o detalhe, tá? Então, deixo as linhas normais, só para vocês entenderem que é importante você ter essa variação de detalhes, tá certo? Tem, assim, ó, gente, quanto mais tu chegar perto, tu pode melhorar. Por exemplo, aqui, ó, nessa vista aqui, a gente percebe que esses elementos, se a gente colocar em meio tom, vai ficar melhor. Então, olha só. Olha como ficou melhor nessa elevação as linhas em meio tom aqui. Olha como vai ficar melhor aqui, ó, a logomarca em meio tom também. Olha só, olha como você entende melhor os detalhes, estão vendo? Ó, consegue ter uma visualização melhor. Ok? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Qual o valor para adquirir essas famílias e como faz para comprar? Carlos, para adquirir meus materiais, me chama no WhatsApp. Mais 55, eu vou colocar aqui, ó. Chama lá que eu passo todos os detalhes. How did you make those words? Those words. Could you show me, please? Yes, I know. I make a modeling, right, about this. I show you a video about this, right? Sorry, desculpa aí a galera do Instagram que eu acho que o celular caiu. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Deixa eu colocar aqui, peraí. Fiz 2 aulas falando sobre isso aí. Ricardo, listen to me e I need if you watch this. 1 minute, 1 second, please. Querem vestir de um jeito. Peraí, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu desbloquear aqui, peraí. 2 classes about modeling the words. 1 minute. Here, look at that. I'm created 2 lessons about the logo view. So you can see these classes. I modeling. I insert an image and on Revit, and later I modeling. I don't know what to say, but you can see, right? My English is so bad, and I'm a little sad today. And here too, right? With text, I make a text too. You know? Ok? Então, só para vocês entenderem aí como que eu desenvolvi algumas aulas e tal também, tá? No início eu falei sobre anotação, né? Então vocês podem colocar aqui, ó, importar CAD Revit Felipe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, para quem quer assistir, olha lá. Eu coloquei aqui alguns vídeos, tá? Como tu importa um CAD para o Revit, tu pode criar um bloco, tem mais aulas lá, tá bom? Então, para quem quiser dar uma acompanhada lá também, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu desenvolvi, tá, gente? Qualquer coisa vão me perguntando aqui também, certo? Espero ter ajudado vocês. Galera do Insta, mesmo esquema aí, qualquer coisa vai fazendo perguntas, tá? Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos colocar numa prancha bem certinho para plotar para vocês visualizarem. Então aqui, ó. Eu vou colocar aqui e vou trazer, por exemplo, as 2 elevações para vocês visualizarem, tá? Então eu vou trazer uma e vou trazer a outra. Vamos colocar estilos de visualização diferentes, tá? Itens, como que vocês podem chegar até o final disso aqui? O quanto vocês podem potencializar, tá? Então, eu vou colocar no realista, certo? Ó, vou colocar no realista e o outro eu vou deixar no cores consistentes.
tá? Então a gente vai gerar aqui uma 1. Vou gerar uma prancha 1 aqui. Para a gente visualizar aí como é que vai ficar, tá? Prestem atenção que é bem interessante, a gente visualiza, eu vou colocar no 100% aqui, para vocês tirarem a prova dos 30, para vocês sentirem também. Ah, dica, tá? Presta muita atenção na escala que tu vai utilizar. Eu coloquei, pra vocês perceberem aqui que eu coloquei em 2 escalas diferentes de propósito, tá? Até para vocês verem como se comportam as linhas em cada escala. Prestem bastante atenção nisso, porque isso faz bastante diferença na hora que tu está trabalhando. Eu garanto para vocês, tá? Quando ele está fazendo um processamento raster, ele vai demorar um pouquinho mais que o normal, tá? Por que ele vai fazer um processo raster? Por causa da sombra da imagem, tá? Então, como vai ter profundidade e sombra, ele vai fazer um processo de raster e não normal. Olha como que ele vai plotar. Olha só. Deixa eu colocar aqui para a galera do YouTube também. Olha como que ele plota, tá? Olha lá, 100%, tá? Olha o nível de detalhe que a gente pode chegar numa elevação. Ó, para quem tá aí no Instagram também consegue visualizar. Olha o nível de detalhamento que a gente pode chegar. A ideia é essa, tá? E quando você vem aqui, ó, pro realista, eu vou dar um zoom aqui, vou quebrar a regrinha, mas olha só. Perfeito, né, gente? Que programa que consegue te dar um estilo de visualização assim de fachada, desenho técnico, né? Olha lá. O Revit chegou nesse nível, né, gente? Isso que é muito bacana, tá? Então, olha como é que ficou plotado aí. É um bom recurso para vocês utilizarem dentro dos projetos. Garanto para vocês, tá? É um bom recurso para vocês utilizarem dentro dos projetos. Beleza? Da mesma forma que renderizar projeto ou fazer em linha oculta, tá? Deixa eu ver aqui. Bueno, acho que é por aí, tá? Deixar uns convitezinhos para vocês, para quem quiser acompanhar a gente por aí. Então, para quem está no Insta, para quem está no YouTube, fica o convite para vocês seguirem a gente lá no Instagram. E para quem está no YouTube, fica o convite para meu Deus do céu. Para quem está no Instagram, fica o convite para o YouTube. E para quem está no YouTube, fica o convite para o Instagram. Tá bom? Então, olha lá, galera. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Tem conteúdo todos os dias, tá? Eu estou reprisando alguns conteúdos. Por exemplo, agora eu estou ao vivo, tá? Agora estou ao vivo. Eu também sempre gravo uma série de aulas ali para vocês aplicarem nos projetos de vocês. Então, fica a dica aí para vocês seguirem a gente por aqui, tá? Para quem quer adquirir meus materiais, eu vou dar uma dica, tá? Dá uma olhada nos depoimentos dos meus alunos, dá uma olhadinha no depoimento dos meus alunos, eu garanto para vocês que faz a diferença, tá? Dá uma olhadinha aí nos depoimentos, para vocês terem noção do que os espera aí no desenvolvimento das aulas. Tá certo, galerinha? Lá pelo Insta eu vou encerrar. E vou respondendo todo mundo, tá, galera? Fica bem tranquilos que eu vou respondendo todo mundo aí bem tranquilo, tá? Deem uma olhada aí para quem, tá? How did you do it? You always surprised me. Great work. Thank you so much. Brazil rules. Cool, man. Thank you so much. Big hug from Brazil. Where are you from, man? Pessoal, para quem quiser adquirir os materiais, fica com a dica de vocês acompanharem aí os depoimentos, tá bom?
Para quem quer visualizar aí legal. Tem muito depoimento, cara. Tem muito depoimento. Eu nem coloquei metade aí. Deixa eu vou respondendo todo mundo aí que tá me chamando. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Aproveita
Então, galera, como eu falei, né? Vocês conseguem também ver umas renderizações 100% no Revit. Vocês vão ver várias coisas bem legais aqui, tá? Gente, eu trabalho assim, ó, só para vocês entenderem aqui. Eu trabalhei 8, 9 anos só renderizando dentro do Revit. Há 1 ano e meio eu já trabalho com a renderização do Inkscape, tá? Vocês estão vendo renderizações nativas do Revit, renderizados dentro do Revit, não na nuvem do Revit, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui são renderizações do Inkscape para o Revit, tá? Que é um pouquinho diferente daí, tá? Você consegue ver aí pelas configurações de render, né? Que são um pouquinho diferentes. Hoje, gente, eu já faço renderizações muito melhores do que essas aqui. E essas aqui, ó, tem 47 semanas, no máximo 1 ano. E mesmo assim, ó, já chegava num nível muito bom de detalhamento, né? Já conseguia fazer um trabalho muito bom de cara assim com as renderizações do Inkscape, tá bom? Então, para vocês verem a diferença que tem você trabalhar com o Inkscape como um renderizador, né? Faz muito, muito, muita diferença, muito mesmo, certo? Então, vocês conseguem ver aí como fica bem trabalhado, bem elaborado trabalhar com Inkscape dentro do Revit, tá? Fica a dica para vocês aí. Tem um curso de Inkscape para Revit também. Tem alguns trabalhos dos alunos aí, eu postei muito pouca coisa, tem muito mais lá na minha lista VIP do Instagram, tô sempre postando lá, sempre mais detalhado. Mas, ó, tem alguns trabalhos aí, dá pra ver. Pra vocês terem uma ideia do que rola. Excelentes trabalhos dentro do Revit aí da galerinha. Mandando muito bem, a galerinha mandando muito, muito bem. Dentro do Inkscape, dentro do Revit, interno, externo. Então tem bastante coisa legal. A galera tá mandando bem. E já tá melhorando bastante também, tá? Para quem quer saber um pouco sobre as minhas famílias, né, gente? Então aí, ó, os lançamentos novos das novas famílias. Você consegue visualizar aí. Tá no nível de detalhamento bem legal para quem quer dar aquele upgrade também. Fica a dica de acompanhar aí, tá? Tem bastante coisa.
E galera, para também quem quiser aí adquirir meus materiais, né? Tem um novo lançamento aí de blocos, né, gente? Que eu estou mostrando algumas imagens para vocês do meu pacote número 5 de blocos. Então são 100 conjuntos de alto nível de qualidade. Para quem tiver interesse aí em adquirir esses blocos de altíssima qualidade, é só dar uma olhadinha aí, vocês vão ver o nível de detalhamento que eles têm, que você pode utilizar nos seus projetos de forma muito eficaz, né? Vai ter roupeiro, penteadeira, vários conjuntos de offices para você utilizar. Vai ter mesa, lareira, vários home TVs modernos, home TV de dormitório, de sala, hall, estar e cozinha, estantes industriais, conjuntos de suíte, tem estantes decorativas, conjuntos de roupeiro, algumas mesas, vários conjuntos de lavabo, vai ter vários conjuntos também de estantes e conjuntos de dormitório, só design top, tá? Para você aplicar nos seus projetos, vai ter uns conjuntos de dormitório muito tops aqui, tanto de roupeiro quanto paginação de painel de cama, conjuntos de cozinha, conjuntos de área de serviço, um nível que você nunca viu aqui dentro do Revit, muito bem elaborado, com vários tamanhos diferentes aqui para vocês aplicarem, conjuntos de par, conjuntos de banheiro. Então, material bem diferenciado para quem quiser ir transformar os projetos dentro do Revit, tá bom? Então, para quem quer dar um passo além aí na qualidade de produção dos seus projetos, é só chamar no WhatsApp aí que tem na descrição, que eu comentei aqui no chat, e adquirir esse material que está de alta qualidade. Tá bom, galerinha? Então, valeu mais uma vez aí pela atenção de vocês. Um grande abraço. Abração, gente. Valeu. Tchau, tchau.